capítulo 8 do Evangelho de São Lucas, versículo 49. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não chores, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em alta voz: menina, levanta-te. E voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe trouxessem alimento. Somente até aí. Deixa eu trazer para você algumas lições tiradas desse texto aqui. Vamos entender o texto. Aqui fala do momento em que o Senhor Jesus curou a filha de um chefe da sinagoga. O que era ser um chefe da sinagoga há 2000 anos atrás? Lá em Jerusalém, desde a época de Moisés construiu o tabernáculo, o povo estava em peregrinação. Quando entrou em Canaã, lá no monte Moriá, levantou-se o primeiro templo. Houve-se o primeiro templo, o segundo templo e o terceiro templo. Quando Jerusalém foi invadida pelos babilônicos e foram para a Babilônia em exílio, lá não tinha templo para estudar a Torá e para adorar a Deus. Aí os judeus que estavam em exílio, eles resolveram criar as chamadas sinagogas. Sinagoga passou a existir no tempo do exílio da Babilônia, que nada mais é do que pequenos templos, aonde os judeus se reúnem para estudar a Torá e adorar a Deus. Em todos ou quase todos os países do mundo, no Brasil há muitas sinagogas, principalmente nas capitais. Você já deve ter ouvido falar uma sinagoga judaica, que é onde os judeus que vivem naquele país vão à sinagoga. Naquela sinagoga tem um rabino enviado por Jerusalém, e aquele rabino que trabalha mais ou menos como um embaixador. O rabino, o jovem, ele entra na escola de profetas, que nada mais é do que uma escola de sacerdote, passa um período estudando ali de 5 anos, e depois de formado, o governo israelense o manda para algum país, em alguma região, para ele liderar uma sinagoga. Toda a sinagoga é liderada por um rabino, por um sacerdote judaico. Quem era Jairo? A Bíblia fala que ele era o chefe de uma sinagoga. Ele não era um rabino, ele não era um sacerdote, porque há 2000 anos havia 2 pessoas numa sinagoga que fazia a sinagoga operar no meio do povo. Era a pessoa do sacerdote, que se preocupava apenas com o trabalho religioso,
e era a pessoa do chefe da sinagoga que trabalhava administrando a sinagoga. Ali, nesta sinagoga, havia um rabino que ensinava a Torá. Só que na época de Cristo, o rabino, ele não se preocupava em pagar conta de luz, pagar conta d'água, em manutenção do templo. Não se preocupava com nada disso. Tudo era na mão de um administrador. As igrejas batistas tradicionais, elas têm mais ou menos essa forma de operar. Há um pastor, que é o líder, é o pregador, mas ele tem a função do serviço religioso. Mas a igreja batista tem um chamado concílio, que é aquele concílio que administra aquela igreja. Era mais ou menos assim há 2000 anos atrás. Então Jairo, ele era a pessoa que administrava a sinagoga. Também, ao administrador da sinagoga, cabia o dever cartorário, no que tange a casamento. Era o chefe da sinagoga que preparava a documentação para o casamento. E o chefe da sinagoga também preparava a documentação para o divórcio. Quando uma criança era levada ao templo, assim como Maria e José levou o Senhor Jesus, aquela criança ela é registrada na sinagoga, o dia do nascimento e o dia da apresentação. E toda essa parte burocrática e escritural era o chefe da sinagoga que fazia. Então esse era o papel de Jairo, chefe da sinagoga. Era um homem influente, era um homem importante. Mudava-se o rabino, mas não se mudava o chefe da sinagoga. Os rabinos faziam seus rodízios quando o chefe de Jerusalém, Caifás, mandava. O sumo ou o principal sacerdote. Mudava-se os pastores. Ontem nós tivemos mudança em 4 igrejas. Mas o chefe da sinagoga, ele não mudava. Ele era vitalício. Ele ficava ali. Era um cara de influência. Era um cara de poder econômico. Porque não se podia administrar a sinagoga se não tivesse um alto padrão financeiro, para que não viesse tocar naquilo que não pertence a ele. Era uma das atribuições de um chefe da sinagoga. Ele tinha que ter um bom padrão econômico, para que ele pudesse administrar a sinagoga. Todos conheciam Jairo. E Jairo foi pai de uma menina de 12 anos. Esta menina adoece. O pai a amava. E o pai sai da sinagoga, sai da religião, deixa a Torá, esquece do Pentateuco, que isso, por si só, já era um crime. Ele deixa o Pentateuco, a lei que ele conhecia e tinha por obrigação zelar, e ele vai até a direção do profeta chamado Jesus. No momento em que Jairo chega e se apresenta a Jesus, e Jesus, sabendo quem ele era, primeira coisa que Jesus entendeu, ele rompeu com a religião e ele abraçou a fé. Ali ele adora Jesus, ele glorifica Jesus, ele coloca Jesus acima da religião, e ele diz: a minha filha está terrivelmente enferma. Jesus Cristo resolve ir com ele. Vamos lá, eu vou orar por ela. Nesse percurso acontece o milagre da cura da mulher que estava com fluxo de sangue há 12 anos.
Quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. E ali Jesus fica usando o tempo no milagre daquela senhora que há 12 anos sofria de uma hemorragia. E enquanto isso, Jairo, apreensivo, incomodado, triste, preocupado, sabendo que sua filha estava morrendo em casa. Jesus ouve aquela mulher que sofria há 12 anos, e aquilo vai levando tempo, vai levando tempo, vai levando tempo. Depois que aquela mulher estava curada do corpo e curada da alma, Jesus diz para Jairo: vamos seguir. Quando Jesus novamente começa a caminhar, alguém grita dizendo: Jairo, não incomodes mais o mestre. A menina, ela já morreu. Naquele momento em que Jairo, no percurso, ouve esta palavra do mensageiro, a sua fé, que estava num alto nível de crença, ela cai. Ele é abatido por aquela mensagem. Ele desmorona ali do lado de Jesus. A menina morreu, ou seja, acabou, não tem mais o que fazer, esquece, perde a esperança. Aconteceu o que não podia acontecer. Ela morreu. Quando Jesus olha para o lado e vê Jairo desfalecendo na fé, o próprio Senhor Jesus o repreendeu, dizendo: Jairo, não temas, crê somente. Esta palavra de Jesus não foi uma palavra de consolo, não foi um carinho que Jesus fez a Jairo, não, foi uma palavra de exortação. Jesus o exortou. Jesus quis fazer ele entender o seguinte: cara, até aqui eu estou contigo por causa da tua fé. Se a tua fé faltar aqui, eu não continuo. Para eu continuar, tem que ter fé. Para eu continuar, eu tenho que ver em você essa animação que você estava até agora. Não temas, eu estou aqui. Aí ele disse: crê somente, crê. Esquece o que você ouviu. Crê, esquece o que aconteceu lá. Crê, esquece o que está acontecendo em sua volta. Crê e acredita em mim. Irmãos, primeiro, para se alcançar um grande milagre, você precisa filtrar as mensagens que você ouve. 80% das mensagens e das informações e notícias que vêm até o ouvido de quem está empolgado, animado para conquistar, são mensagens que você não chega, você não consegue, quem você pensa que é, você não é ninguém, você é pequeno, não vai chegar a lugar nenhum, isso aí não vai dar em lugar nenhum, você vai ficar frustrado e vai voltar envergonhado. Aí você começa a ouvir estas palavras, a refletir nelas e a entender que tudo que você ouviu de quem não quer que você vença é a mais pura verdade. Porque esse mensageiro, ele trouxe para Jairo uma mensagem que era verdade. A menina morreu. E quando alguém diz assim: você não vai conseguir porque você é fraco, você não vai conseguir porque sua condição é pouca, é verdade. Você não vai conseguir porque esse milagre é grande e você é pequeno, isso é verdade. Você não vai conseguir porque você não tem padrinho e nem relacionamentos, é verdade. Só que em todas essas verdades contrárias ao teu desejo, ao teu sonho, ao teu foco e ao teu alvo, Jesus está dizendo: não temas, eu estou aqui. Jesus repreendeu ele: não temas,
Não importa o que estão vendo, o que importa é o que eu vou fazer. Não importa como está, o que importa é o milagre que você vai ver. Quem não precisa de milagre, não precisa de Jesus. Eu vou repetir. Quem não precisa de milagre, não precisa de Jesus. Você está aqui e é cristão porque todo dia você precisa de um milagre. Na área da família, na área profissional, na área da tua saúde, em tudo aquilo que você toca, aonde você chega, você precisa de um milagre. Eu vou repetir, só precisa de Jesus quem precisa de milagre. Se você estiver avaliando de forma racional o mal que você está passando, aquilo ali vai abater e vai destruir você. Mas aquele mal, por mais forte que seja, se você estiver olhando para Jesus, é porque ali vai ter milagre. Jesus não se manifesta para operar o que é natural. Jesus só trabalha na dimensão do... Certo dia eu estava num culto de oração e fui para lá com dor de cabeça. Parei numa farmácia, comprei uma Neosaldina. Tomei uma Neosaldina, tomei um copo d'água, peguei os comprimidos que sobraram, botei no bolso, tranquilo. Fui para o trabalho, acabou o culto, fui saindo. Um irmão chegou perto de mim e falou: pastor, é de Deus, o senhor está aqui. O senhor pode orar por mim? Falei: posso. Ele disse: estou com uma dor de cabeça. Falei: rapaz, toma uma Neosaldina que passa. Está aqui, ó. Vai ali. Não precisa orar não. É um copo d'água e uma Neusa. Vai dar certinho. Não dá meia hora que você fica bom disso aí. Para que Jesus vai tirar essa dor de cabeça se a Neosaldina tira? Deus não opera no que é natural, só opera no que é sobrenatural. Agora, se você me disser que essa dor não tem cura, os médicos não conseguem identificar através de exames, aí, meu amigo, não é com remédio, aí é com Jesus. Porque Jesus entra aonde a medicação não entra. Jesus entra aonde o bisturi não entra. Jesus toca aonde a medicina não consegue tocar. Aleluia, 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 aleluia. Não temas, crê somente. Crê somente. Ok, aquilo renova Jairo. E ele continua a caminhada. Vai chegando em direção à casa do chefe da sinagoga. Eles entram dentro de casa. Mas quando vai para o interior da casa, Jesus para com a caravana que estava atrás e diz: só entra comigo o pai, a mãe, Tiago, João e Pedro, ninguém mais. Aí Jesus entra dentro do quarto onde estava a menina, acompanhado do pai, da mãe e de 3 discípulos. De lá ele grita: a menina não morreu, a menina dorme. No momento em que ele grita, ela dorme, os que estavam na casa começaram a rir e a zombar daquela palavra. Meu amigo, não é todo mundo que acredita no seu milagre. Às vezes a gente fica aborrecido, triste, chateado, decepcionado com alguém, porque alguém não consegue alcançar o que você está alcançando pela fé. Ei, se o teu milagre fosse pequeno, qualquer um alcançaria. Só que você está esperando coisa grande não é para qualquer um entender. Você está entendendo a mensagem que eu estou liberando para você? Da parte de Deus? Pastor, eu preciso que pessoas acreditem naquilo que eu acredito. Por que você precisa disso? Você só precisa de um Deus que está no céu, da coragem que você tem, da saúde que Deus te dá, e vão para frente que Deus abre porta onde não tem porta. Aleluia. E quanto mais pessoas não acreditarem naquilo que você acredita e que Deus falou, é sinal que o teu milagre está perto. É sinal que Deus está a um passo de ministrar o que você precisa.
Deixe rir. Deixem não acreditar. Deus não precisa da fé de quem não acredita, ou da palavra de quem não crê, para operar o milagre que você precisa. Deus não consulta a fé de ninguém para te dar a vitória. Deus consulta a tua fé. A vitória para você, deixa eu consultar a tua fé, porque eu vou operar o milagre não é pela fé dos outros, é pela sua fé. Ninguém pode crer. Se você crer, eu opero o milagre que você precisa. Aleluia, é a sua fé. Começaram a zombar. Por isso que Jesus entra apenas com o pai, com a mãe e com 3 discípulos. Pai, mãe e 3 discípulos. Ei, está buscando um milagre? Está precisando de uma grande vitória? Terceiro lugar, comece a filtrar as pessoas que andam com você. Comece a filtrar quem caminha com você nos caminhos de batalha, nos caminhos de conquista. Comer churrasco, vem todo mundo. Cachorro quente com Coca-Cola, pode vir que tem. Agora acabou a bagunça, acabou a Coca-Cola, acabou o churrasco, você vai para a guerra? Não chama todo mundo não, só chama quem foi forjado para lutar do seu lado. Aleluia, 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 aleluia. Guerra é guerra, meu amigo, e na guerra não pode lutar quem não acredita na vitória. Na manifestação da fraqueza, o inimigo cresce. Na manifestação da fraqueza, o inimigo avança. Eu só quero aqui Pedro, Tiago e João. O resto fica aí fora. Fica rindo aí fora, fica zombando aí fora. Aqui dentro é só quem crê. Para andar do seu lado, tem que crer na sua vitória. Para caminhar do seu lado, tem que acreditar no que Deus tem para você. Aleluia! Se cerque de pessoas de oração, se cerque de mulheres de Deus, se cerque de homens de Deus, porque eles estarão blindando você em oração no momento em que você estiver sendo alvo dos dardos inflamados do maligno. Aleluia! Pedro, Tiago e João, entra. Eu sei que vocês acreditam no milagre. E ali o Senhor Jesus aproximou-se daquela menina e liberou uma palavra profética. Liberou uma palavra profética. E disse: Talita cumi, a ti te digo, levanta-te. Quarto passo para se alcançar um milagre. A menina não está dormindo, não está morta. A menina vive. Mas como? Se a menina está morta? Como ele diz que ela vive? Se o corpo está na cama? Porque o Senhor Jesus, ele não estava vendo a menina naquele momento. Ele já estava vendo a menina dias depois. Todo mundo estava olhando um corpo. Jesus já estava vendo uma menina ressuscitada. Jesus não está te vendo como você está. Jesus está te vendo como Ele planejou para você ficar. Aleluia, 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 aleluia. Você pode ter entrado aqui desempregado. Jesus está dizendo, você está trabalhando. Você entrou aqui doente. Jesus está dizendo, você tem saúde. Você pode ter entrado aqui solteiro. Jesus está dizendo, você já está casado. Já até sei com quem você vai casar. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus não enxerga o momento da adversidade. Deus já te enxerga te projetando para a vitória,
te jogando para a vitória. Deus já te enxerga te olhando para aquilo que Ele preparou para você. Aleluia! Aonde estavam vendo morte, Jesus estava vendo vida. Aonde estão olhando derrota, falência, divórcio, quebrando, morte, óbito, Jesus está dizendo vida, dupla honra, nova unção, restauração, levantar de novo, bênção sobre a tua vida. Aleluia! Você crê nesta palavra? Levante as mãos e glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Deus chama as coisas que não são como se já fosse. Deus chama as coisas que não são como se já fosse. Não precisa ser para Deus falar que é, só precisa estar debaixo de promessa, porque Ele sabe que Ele não falha naquilo que Ele promete. Quantos estão debaixo de promessas? Levante as mãos, feche os olhos e glorifique ao Rei. Glorifique a Deus bem alto. Adore mais alto. Adore mais alto. Glorifique a Deus, adore a Deus. Eu não preciso te ver saudável para dizer que você tem saúde. Eu não preciso te ver trabalhando para dizer que você está empregado. Eu chamo as coisas que não são como se já fosse. Pode ser criança que eu já digo que é um homem. Pode entrar na faculdade hoje que eu já digo que está formado. Aleluia! Deus sempre te enxerga te projetando para a vitória. Deus sempre nos enxerga nos projetando para o futuro. Deus sempre te enxerga te projetando para o sucesso. Eu me lembro daquela senhora que estava num trabalho de oração, esposa de um homem que gostava de tomar cachaça. Todo dia tomava a branquinha dele. Aí no trabalho de oração, o Espírito Santo disse à sua esposa: os dias do teu marido estão contados. Vou restaurar, salvar, e ele será uma bênção na minha casa. Aquela mulher pega aquela palavra, toma posse daquela palavra. Quando ela sai do templo, ela vai para uma loja de terno, comprar um terno para o marido. Aí compra um terno para o marido, chega em casa com terno e pendura o terno no guarda-roupa. O marido chega em casa à tardezinha, tocado de cachaça. Quando abre o guarda-roupa, vê aquele terno, grita a ela e diz: mulher, está pensando que eu vou morrer? Isso aqui é para o meu enterro? Disse: não, Jesus falou comigo hoje de manhã, lá na consagração, que você vai ser obreiro. E o obreiro tem que usar terno. Eu já comprei o teu terno. Olha a fé dela. A minha parte eu já fiz. Aí ele riu, aquela risadinha, falou: esse terno vai se acabar aqui, eu não largo a minha cachaça. Só que passou um pouco tempo, ele pega uma cirrose. A cirrose leva ele para o hospital, deixa ele entre a vida e a morte. Quando estava mais para a morte do que para a vida, recebe a visita das irmãs do círculo de oração. E a esposa dele entra ali com elas e vai orar por ele. O homem estava ali, desfigurado, acabado pela doença, parte do organismo já destruído.
Só que ali ele aceita Jesus como Salvador. Pouco tempo depois estava tendo alta. Menos de 6 meses batizado nas águas. E 1 ano depois usando paletó na igreja, sendo consagrado a diácono. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus nunca viu um cachaceiro. Jesus sempre enxergou um obreiro. Aleluia, aleluia, aleluia. Você crê que Jesus está enxergando vitória? Que Jesus está enxergando vitória? Levante as 2 mãos e glorifique a Deus bem alto. Glorifique ao Pai, glorifique ao Filho. Glorifique mais alto. Vamos fazer 30 segundos de adoração bem alto, vamos? Levante as mãos e adore bem alto. Encha o pulmão de ar e o coração de alegria. E glorifique a Deus bem alto. A adversidade que você está vendo, Jesus está dizendo que Ele não está vendo. O mal que você está vendo, Jesus está dizendo que Ele não está vendo. E se Ele não está vendo, é porque Ele está vendo restauração, vitória, conquista, porta aberta. Aleluia! Coloque um semblante de vitorioso no teu rosto. Deixa eu repetir uma palavra que disse aqui, na sexta-feira passada, antes de ontem, no culto de 10 à meia-noite. Eu recebi essa palavra, passei ela para o bispo Abner. Ele ficou tão feliz com essa palavra, que ele ministrou ela ontem, na fraternal. Um grande empresário, na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, sendo entrevistado por um jornalista. Esse jornalista começou a perguntar a ele a respeito da dificuldade de se crescer, dificuldade de se manter a porta da empresa aberta, o que ele estava achando dessa nuvem de crise, dessas especulações, da economia variante, qual era a perspectiva dele, se ele tinha perspectiva. E esse empresário disse para aquele repórter o seguinte: primeira coisa para se passar por essa crise, ver menos televisão e ler menos jornal. Ver menos televisão e ler menos jornal. Por quê? Porque 90% do que está se passando nas TVs hoje são só notícias e informações que são como aquele mensageiro que procura Jairo dizendo: já morreu. O brasileiro está acordando 6 da manhã para saber aonde que a Polícia Federal está indo. Quem é que vai ser preso, quem é que não vai. E é interessante que a polícia chega, o jornalista já está ali. Aí fica aquela humilhação em rede pública, de canal. Isso tudo você vai vendo e vai entrando na mente. Governador preso, deputado preso, senador preso, quem vai ser cassado, quem não vai ser cassado, dólar sobe, dólar desce. Isso tudo é um mensageiro que foi procurar o Jairo para dizer que a filha estava morta. Como é que eu vou começar um dia que eu sei que eu vou para uma guerra já recebendo notícias ruins? É menos TV e ler menos jornal.
Segunda coisa que ele falou que eu guardei: nós não somos o Brasil que está hoje aqui. O Brasil que está aqui é o Brasil falido, quebrado, de lama, de corrupção. Você não faz parte desse Brasil. O Brasil é maior do que isso. O Brasil está acima disso. E quando eu falo Brasil, eu falo Estado, eu falo cidades. Muito mais do que prestar atenção nas informações da imprensa, comece a ver o teu potencial para poder se levantar no momento de crise e permanecer de pé pela capacidade que Deus te deu para ficar de pé. Você tem um potencial de superação. Amanhã é segunda-feira, e quando for 7 horas da manhã, uns acordando um pouco antes, outros um pouco depois, ok, na hora que você acordar, Deus vai estar dizendo a você: levanta, se supera, vence o dia, porque eu vou te dar vitória. Aleluia! Não importa o que está no jornal, não importa o que está em blog, não importa o que está em site, o que importa é a capacidade que eu te dei, é a chamada que eu te dei, é a unção que eu te dei, é o poder que eu te dei, é aquilo que eu vou fazer através da tua vida. Aleluia! 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 Deus abençoa, Deus prospera quem cedo madruga. Deus prospera, Deus abençoa quem cedo, quem cedo, quem cedo, quem cedo, quem cedo. Meu amigo, vai trabalhar e deixa o resto com Jesus. Quem abre a porta é Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é fiel. Aleluia! 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 Ah, amanhã segunda, que vai ser da segunda? Que vai ser da segunda? Amanhã é o que foi da segunda da semana passada, o que foi da segunda do mês passado, o que foi da segunda do mês retrasado. Difícil, conflitante, terrível, mas você venceu, você rompeu, você está aqui, você está de pé, você superou, e Deus é Deus na tua vida. Você não faz parte desse Brasil falido. Você faz parte de uma parte do Brasil que tem uma unção de Deus para permanecer de pé numa crise. Aleluia! Segure nas mãos de quem está ao seu lado, por favor. Abençoe esta pedra preciosa, abençoe esta vida. Diga para ele, diga para ela: Deus te deu unção de superação. Supere, Deus abrirá as portas. Aleluia! 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 Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Glória a Deus!